cada um. É gosto, né? Olha só, o Felipe, como é Felipe Coutinho? Muita gente tá mandando mensagem também. Felipe ele foi Coutinho. Convocado? Ou não foi? Foi, Ana? Não Foi. lembro, a gente tá com listão aí. Ah, ele tá Foi. machucado. Não gostei. Estão dizendo que ele tá machucado Foi, também. Estão dizendo que ele tá machucado. Mas é muito bom. Ele gente é muito boa. bom, é um bom jogador, amiga? Gente boa. É, né? Olha só, então, gente, durante a Copa nós vamos fazer várias votações aqui, tá? E você vai poder participar com a gente aqui do Balanço Geral. Pedro, acabou de chegar uma pergunta pra você. Pedro, você sabe o que é impedimento? Impedimento é quando vai fazer o gol, mas não podia estar naquela área ali, né? Isso. Não é isso? Eu sei tudo, eu entendo tudo. Muito bom, adorei. Muito obrigado. Mais ou menos. Mais ou menos, né, Ana? Ana, olha só. Então você tem uma missão, achar Rony Clay. Onde está Rony Clay? Para, Vamos garoto! Quero um beijo pra Rony Clay e toda a torcida Capa Preta. Beijo, obrigado, meninos. Tira os dois aí da tela, chega, acabou. Toma aí, ó. Balanço Geral de hoje fica por aqui. Pra você, um beijo e um queijo. Amanhã eu tô de volta, 10 pra meio-dia, com o nosso Balanço Geral. Você vai ficar agora com ela, maravilhosa, linda. Vamos lá, deixa eu ver ela aparecer. Apareceu! Roberta, beijo! Beijo, Michel. Boa tarde. Boa tarde pra você aí de casa. Siga aqui junto com a gente no Fale Espírito Santo. A gente já começa o programa de hoje com notícias sobre o ex-ator Guilherme de Pádua, o assassino de Daniela Pérez. Ele sofreu um infarto em casa ontem à noite em Belo Horizonte. Uma equipe do SAMU chegou a ir até o local, mas ele não resistiu. Acompanhe. E há alguns meses, gente, foi lançada uma série sobre a morte da Daniela Pérez. A repercussão foi enorme. O Guilherme de Pádua fez um vídeo, pedindo perdão à mãe dela, a autora Glória Pérez, como a gente acabou de acompanhar agora, nesse exato vídeo que a gente mostrou. E esse vai ser o assunto aqui no Fale Espírito Santo. Uma pessoa que comete um crime como esse, um crime tão bárbaro, será que ela pode mesmo se arrepender? E como é difícil, do outro lado, a pessoa liberar o perdão. Vamos falar sobre isso? Vem cá, aqui no nosso estúdio eu recebo a psicóloga Letícia Santana. Letícia, obrigada pela sua participação aqui no Fale Espírito Santo. Mais uma vez, boa tarde. Explica pra gente como que é possível a gente identificar que um pedido de perdão, que a gente sabe que todos nós estamos suscetíveis a cometer erros na vida, Mas como é que a gente sabe que esse pedido de perdão, de fato, tem ali um arrependimento? Boa tarde. Difícil essa resposta, porque eu acredito que a certeza a gente nunca vai ter. Se a gente faz só um recorte desse caso, é sabido, por nós, que o autor se tratava de uma pessoa que tinha um transtorno de personalidade antissocial, o que a gente chama de psicopatia. E se realmente foi esse o caso, no que se refere à psicopatia, a gente sabe que é um transtorno onde há uma ausência de remorso, uma ausência de empatia. E se a gente parte do pressuposto que para haver perdão precisa haver remorso, precisa haver arrependimento, pensando nesse transtorno específico, possivelmente não houve aí um pedido de perdão sincero. O que seria isso? Não houve um arrependimento do ato cometido. Agora, dentro de um senso comum, fica muito difícil para quem sofreu a agressão saber se realmente o pedido é um pedido sincero. Quando a pessoa opta por liberar esse perdão, essa liberação é muito mais intencional ou racional, vamos dizer dessa forma, porque ela realmente quer viver sem essa lembrança de adoecimento, independente se o pedido foi verdadeiro ou não. Acho que foi claro. Uma mente perversa, para a gente aprofundar um pouquinho mais e explicar para o pessoal de casa, se tratando de mentes perversas, então a gente não teria ali um arrependimento, de fato? Se tratando de um transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopatia, não há arrependimento. A característica primeira, a característica mais significativa desse transtorno é a ausência de empatia. Então, se a pessoa não possui empatia, se o sentimento do outro, se a dor do outro não atravessa essa pessoa, automaticamente ela não se sente tocada. Então, não há um arrependimento do ato cometido. Então, uma pessoa com transtorno de personalidade, ela
possui pequenos delitos ao longo de toda a vida. E esses pequenos delitos não necessariamente estão relacionados a atos de violência física. Então, pode ser muito menos, talvez, uma manipulação ou uma criança que já tem comportamentos ali perversos com os seus pares, que maltrata animaizinhos. Então, a gente já percebe ali uma perversão ao longo de toda a história desse indivíduo. Mas o diagnóstico de um transtorno de personalidade antissocial só é dado na fase adulta, não na criança. A pessoa em tratamento, uma pessoa que está sob controle, está ali tomando os remédios, está com a orientação da família também, orientação médica. E aí você falou sobre desenvolver a empatia. Ela consegue desenvolver essa empatia, pensando assim num tratamento? Entendi. Assim, Roberta, falando desse transtorno específico, não. Então, hoje na medicina não tem um tratamento de reversão de uma psicopatia, de uma reversão de um transtorno de personalidade antissocial. Então, hoje não existe. Mas a gente observa que, às vezes, no dia a dia existem traços. Então, algumas pessoas possuem traços, de repente, de uma certa intolerância, traços de uma manipulação. Então, isso dentro de um convívio social ajustado é possível se contornar. Mas diante de um transtorno de personalidade, não tem. Agora vamos trazer para a nossa realidade, porque a gente falou ali de um caso muito cruel. Mas quando a gente fala de liberar o perdão, pode ser em qualquer situação. Uma desavença entre irmãos, pode ser uma desavença familiar entre pai e mãe, entre amigos, né? A importância de liberar o perdão, porque a gente escuta muito falar que traz benefícios principalmente para o outro lado, né? A pessoa, a importância da outra pessoa liberar o coração dela também. Sim, às vezes a gente associa o perdão muito a um sentimento. Então, quando eu deixar de sentir dor, aí sim eu vou conseguir liberar esse perdão. Mas o caminho, às vezes, não é nessa direção. Às vezes, a gente precisa intencionalmente tomar a decisão de deixar aquela história para trás, para a partir daí, de uma forma gradual, aquela dor já não me ferir tanto. Porque quando você está preso a essa mágoa, que é o contrário de não liberar perdão, aquele evento, ele fica ali batendo na sua porta de noite. Então, você vive em função daquela dor. E, naturalmente, aquela dor vai trazer malefícios para a sua vida, né? Então, o liberar perdão é um exercício de saúde emocional e física para você. Olha só o comentário aqui da Letícia Pimenta, que participa com a gente. Beijo, Lê. Ela diz, muitas vezes a gente perdoa para nos sentir em paz comigo mesmo o indivíduo não merecendo. E se tratando de gente ruim, a lei do retorno não falha. Pela internet, a gente vai conversar agora com a dona Pauliane. No dia 27 de agosto, ela perdeu um filho, ele foi assassinado. Uma dor que a gente não consegue nem imaginar. E ela conta pra gente que perdoou quem cometeu o crime. Um caso até, podemos dizer, até recente, né, dona Pauliane? Boa tarde, obrigada pela sua participação. Como é que você conseguiu superar toda a tristeza, a mágoa que fica no coração, que não tem como, né, o seu filho, e conseguiu liberar esse perdão? Explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Roberto. A gente tem que se apegar muito com Deus, né? Eu tenho muita fé em Deus e em momento nenhum eu tive raiva, mágoa, sentimento de raiva por ninguém. Ficou um sentimento de tristeza, de saudade pela perda do meu filho, né? Mas em momento nenhum eu guardei, armazenei ódio, raiva, porque até então quem somos nós, né? Quem perdoa é só Deus, quem somos nós para poder julgar, né? Também, e guardar, né? Um sentimento tão ruim, né? Sentimento de vingança, de sentimento ruim dentro da gente, né? É admirador, viu, ouvir o seu relato. Certamente você é um ser humano evoluído como mãe. Se desprender desse sentimento que você disse de raiva, de vingança. Mas como é que foi você encarar a sua vida sem pensar assim? Como que você encarou a sua vida e trabalhou esse sentimento da perda do seu filho? Como é que foi associar isso? Fácil não é, né? Mas aí, como eu te falei, desde o primeiro momento,
eu não pensei nisso de raiva, de ódio. Só ficou mesmo o sofrimento de não ter mais, né? O meu filho, meu filho ter sido tirado de mim, né? Então só ficou aquela tristeza por ele não estar aqui. E esse Mas em momento nenhum... Esse Pode sentimento ficou em alguém da família? Você como mãe, você está dando aqui um baita exemplo pra gente. Mas ficou esse sentimento, essa mágoa, essa raiva em alguém que pertence à família? De repente em algum tio, algum avô, alguém da família? Não. Ficamos muito tristes, alguns revoltados, mas só pela perda mesmo. Ninguém ficou com sentimento nenhum, né? De vingança, de nada disso. Deixa eu voltar a falar com a Letícia, que está aqui com a gente. Continua com a gente aí, viu, Pauliana? Já volto a falar com você. Letícia, é raro, né? A gente vê, não tem 3 meses que o filho dela foi assassinado e ouvir o depoimento, o relato dessa mãe é algo que surpreende. Foi bom esse depoimento para nós pensarmos também que o liberar perdão também está muito atravessado pelas nossas características pessoais. Então, existe uma característica pessoal, às vezes, de mais mansidão, de compreensão, a questão da espiritualidade, entender qual é o papel desse acontecimento dentro do contexto familiar. Então, cada pessoa vai dar uma resposta diferente e vai ter níveis diferentes de liberação desse perdão. E algumas pessoas transformam o sentimento de raiva, em revolta, em outras questões talvez mais produtivas. E isso é muito bom, isso é muito válido. Mas cada caso é um caso. O que é universal é a necessidade de liberar esse perdão, pensando na sua própria saúde e na continuidade da sua vida. Porque enquanto você está apegado, né, enquanto você está preso àquela mágoa, aquele ressentimento, a sua vida para no episódio ocorrido. Então, ela só anda quando, a partir do ato intencional de liberar esse perdão, eu consigo ressignificar o acontecido, né? Diferente da Pauliane, a gente está tendo aqui depoimentos sinceros. Obrigada a você de casa que está participando com a gente pela transmissão no Facebook, abrindo o coração e falando da sinceridade, porque não é fácil, gente. Liberar o perdão, perdoar, não é tão simples quanto a gente pensa, porque tem que ser realmente de dentro para fora, tem que ser no coração. Olha aqui o relato da Wande Nunes, ela fala, eu tenho dificuldade de perdoar, até esqueço que a pessoa existe. Aí continua aqui uma conversa no Facebook, mais abaixo ela escreveu ainda, não perdoo nunca. Por que pessoas que têm esse pensamento, o que isso pode trazer? O que ela pode acabar desenvolvendo, né, com esse sentimento que vai ficando guardado, Letícia? Assim, eu não li o relato, mas tem duas frases contraditórias. Assim, quando a gente diz assim, eu não consigo liberar o perdão e eu até esqueço que a pessoa existe. Porque quando você libera o perdão e essa pessoa não faz parte da rotina do seu dia a dia, você realmente esquece que ela existe, né? Então, a mágoa, ela prende a pessoa na sua vida. Então, quando você libera esse perdão e essa pessoa não está dentro do seu contexto familiar, você realmente esquece que ela existe. Agora, vamos pensar num caso de adultério, por exemplo, num caso de traição, em que há um arrependimento de uma das partes e a outra parte resolve perdoar, para que a